Shalom, shalom! Um dia feliz e abençoado para você em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo devocional e eu quero compartilhar com você hoje uma curiosidade do dia. Você sabe como é feito o azeite? Esse azeite que você usa aí mesmo na sua casa? Pois é, hoje eu li um pouquinho a respeito dele e vou falar com você sobre o azeite. Então, primeiro, a azeitona precisa ser colhida de forma manual ou mecânica, onde existe uma máquina que chacoalha ali a oliveira e as azeitonas elas caem. E então elas são recolhidas e levadas para um processo de trituração e posteriormente ela é batida. Essa batida ali, que ela fica em uma batedeira mesmo, é o que a gente conhece sobre a prensa fria, porque a temperatura não pode ultrapassar 27 graus. Depois desse processo, ela vai ser centrifugada para separar o azeite da água. Após a centrifugação, ela vai ser então filtrada e depois decantada. Na decantação, qualquer resíduo que ficou desses outros processos vão ir ali para o fundo e posteriormente então vai ser envasado, colocado dentro lá das garrafinhas que a gente compra no nosso supermercado. Mas por que eu estou te falando a respeito de azeite? Porque eu quero pensar com você hoje a respeito da parábola das 10 virgens. Você conhece? Está lá em Mateus 25. Você pode ler lá na íntegra, mas como são vários versículos, eu preferi te contar um pouquinho da história e a gente ir conversando a respeito disso. Mas fato é que eram 10 virgens que estavam aguardando o noivo. E 5 dessas virgens, elas são ditas como loucas e 5 como prudentes. Qual a diferença entre elas? Ambas possuíam uma lâmpada, mas as prudentes elas levaram azeite em reserva. Então, além do azeite que já estava ali na lâmpada delas, elas levaram ali uma reserva, porque elas não sabiam quanto tempo teriam que ficar esperando o noivo. Mas fato é que esse noivo realmente ele se demorou e as loucas, elas não tinham azeite em reserva, então elas olham para suas lâmpadas e elas veem que aquela lâmpada já estava se apagando e elas dizem para as prudentes: divide o azeite de vocês conosco. E as prudentes dizem: a gente não pode dividir porque senão vai faltar tanto para nós quanto para vocês, então vocês precisam ir comprar esse azeite. E elas saem para comprar e quando elas saem, quem chega? O noivo. Então, queridos, nós precisamos pensar a respeito disso, porque quando eu leio esse texto, sabe o que eu penso? Eu penso que nós somos essas lâmpadas. Nós somos lâmpadas, nós somos conhecidos como sal dessa terra e luz para este mundo. Então nós somos uma lâmpada que precisa de um combustível. E esse combustível, o que é? É o próprio Espírito Santo, porque o azeite ele tem um simbolismo do Espírito Santo ali também no Antigo Testamento. Nós podemos ver também que o azeite representa unção e a unção ela vem movida pelo Espírito Santo. Quando os reis, os sacerdotes, eles eram ungidos com azeite. Então é muito importante, queridos, que nós sejamos lâmpadas cheias de azeite, porque só assim nós poderemos iluminar e nós precisamos ter azeite em reserva, porque a Bíblia, ela própria nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. Não é ter pequenas medidas, e nisso eu quero falar com você como está a sua medida, né? Bem entre aspas, porque a gente não pode medir o Espírito Santo, mas como está a medida do Espírito Santo em você? Sabe, queridos, nós precisamos ter azeite em reserva, porque o noivo ele virá a qualquer momento. Sabe, muitas vezes quando nós não temos o Espírito Santo em reserva dentro de nós, é quando qualquer situação, qualquer problema já nos faz perguntar: aonde está Deus? Deus não está me ajudando nesse momento, porque nossa reserva está limitada. A nossa lâmpada já está quase apagando por falta de buscar o Espírito Santo. Lembra que a Bíblia nos diz também sobre o Espírito Santo, que nós não devemos deixar apagar o Espírito Santo em nós. E a lâmpada daquelas virgens que foram ditas como loucas, como nécias, já estava se apagando. Nós não podemos ser loucos de deixar o Espírito Santo se apagar dentro de nós. Qual é a medida da sua busca pelo Espírito Santo? Você sabia
que para fazer 1 litro de azeite a gente vai precisar de 5 a 25 quilos de azeitona. Sabe, queridos, azeite a gente não faz de um momento para o outro. Eu acabei de te falar aqui quantos processos. Primeiro a planta precisa dar o fruto, colher o fruto, decantar o fruto, moer o fruto. Tantas coisas precisam ser feitas para extrair o azeite. O Espírito Santo não é um estalar de dedo e nós já estamos cheios. Nós precisamos de um processo de busca, mas você precisa ter em reserva, porque senão nas situações adversas da sua vida você não vai conseguir suportar. Então, queridos, brilhe a luz de Jesus, seja essa lâmpada que reflete Jesus, não só na sua vida, mas na vida dos demais que estão à sua volta. Mas para isso você precisa de um combustível do qual você não pode viver sem, que é o próprio Espírito Santo. Nesse dia eu quero te convidar a pensar qual é a minha fome, qual é a minha sede, qual é a minha busca por esse Espírito que faz toda a diferença no meu dia a dia. Pense a respeito disso. Você tem azeite em reserva?